Talvez pudéssemos continuar falando um pouco ainda do assunto de manhã, de João 4. Nós lemos versículo 24, ou 23 e 24, e gostaria de ler outra vez, mas ler o 22 também, versículo 22, 23 e 24, novamente. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ao começar esse assunto, de que adoração a Deus é uma coisa que somente um cristão pode fazer, ou alguém que tem o Espírito Santo pode fazer. Israel adorava a Deus em verdade, mas não em espírito. E quando nós falamos de adoração, a primeira pergunta que deveria ser feita é: o que é adoração? Nós podemos começar respondendo como o que não é adoração. Pregar o evangelho não é adoração. Pode produzir adoração por aqueles que ouvem e se convertem, mas o pregar o evangelho não é adoração. O mundo faz hoje a utilização da palavra adoração no sentido que eles veem acontecer a coisa. Então, é muito comum a adoração ser promovida através de instigar a emoção no homem para que ele então comece a adorar a Deus. Então aí a gente vê, vez por outra aí, é banda, é música, é coro bonito, que mexe com a emoção, aí todo mundo e fica naquele auge, naquele êxtase, e começam a falar, a adorar a Deus. E, na realidade, se é pela emoção, já não é pelo Espírito. Porque eu posso me emocionar numa adoração a Deus, mas o que me leva a adorar a Deus não é a minha emoção. O que me leva a adorar a Deus é o reconhecimento daquilo que Deus é e fez por nós, e nós então respondemos a Ele em adoração pelo que Ele é, pela essência do que Ele é. Isso, logicamente, pode, no ato de fazer isso, haver a emoção. Mas volto a dizer, nós não devemos buscar estimular a emoção para que haja adoração. A emoção pode ocorrer como consequência da adoração, mas a adoração que move nós a adorarmos a Deus é o Espírito Santo em nós, nos levando a adorar a Deus por aquilo que Ele fez por nós. E isso, então, gera aquilo que Deus, o Pai, busca, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ministrar a palavra de Deus não é adoração, é ao contrário. Adoração é alguma coisa partindo daqui para a terra para chegar até Deus, como a oração é. Ministério é Deus, pelo Espírito Santo, falando aqui para nós, ensinando quem Ele é, o que o seu Filho é. Então, nesse sentido, uma vez eu falei isso e eu lembro, existe um artigo do Darby que é sobre adoração, ele fala sobre adoração. E ele faz uma afirmação que, quando eu vi aquela primeira vez aquilo lá, eu fiquei meio assim, será que é isso mesmo? Mas depois eu entendi. Ele fala, pode até existir a adoração individual, uma pessoa individualmente, sozinha, adorar a Deus. Uma pessoa inocente ou recém-convertida que está lá em casa e entende que foi salvo, ele pode adorar a Deus. Mas a expressão completa de adoração a Deus só existe em conjunto.
Você vê na palavra de Deus os anjos juntos adorando a Deus, os homens juntos adorando a Deus. A gente vê em Apocalipse os 24 anciãos juntos adorando a Deus. Porque a adoração individual teria que colocar o adorador num nível tão elevado que ele seria quase igual a Deus, ao adorar a Deus em perfeição assim. Nós só adoramos em perfeição a Deus em assembleia, em pessoas aqui para adorar. Juntos adoramos. A adoração individual é uma coisa que não é completa. Ela pode ser a expressão de uma gratidão pelo que Deus fez, tudo, mas o que ele enfatiza no que ele fala é isso. Adoração é um ato comum, porque é louvando a Deus por uma coisa que ele fez não para um indivíduo, mas para todos. Então, ela sobe a Deus em adoração e nós, então, manifestamos aquilo que conhecemos de Deus pelo que Ele revelou para nós que Ele é. Vou frisar mais uma vez, né, que o primeiro passo para a adoração é necessário que a pessoa seja nascida de novo, seja convertido, porque isso tem fugido muito da ideia do que é adoração. Então nós vemos por esses versículos que esses que adoram estão adorando em conformidade com aquilo que Deus é. Por isso que diz que adorem o Pai em espírito e em verdade. Porque Deus é o Espírito. E em verdade é de acordo com a revelação que Deus tem feito no tempo presente, seja quando for. Que no caso, pedi para ler o versículo 22, porque os judeus eles tinham um lugar de adoração. E eles faziam de acordo com aquilo que Deus tinha feito. A verdade para eles era aquilo, era de Deus. E agora quando ele está falando que em espírito e em verdade, que agora é verdade de acordo com a dispensação que nós vivemos. Então a adoração está ligada a esse ponto aí. Primeiramente, tem que ser um nascido de novo, ser crente, e adorar de acordo com a revelação que Deus tem feito. Senão, não passa do teto. E é interessante que, voltando no capítulo 3, quando o Senhor falou com Nicodemos, que era um dos principais no meio dos judeus, nós vemos que quando ele vem conversar com o Senhor, a primeira coisa que o Senhor fala com ele é que ele tinha que nascer de novo. E vai tratar com ele, o capítulo 3 aí, vai tratar com ele da necessidade do novo nascimento, que seria algo individual e também coletivo, no caso de Israel. E o Senhor trata do assunto aqui, nós não vamos ler todos os versículos, mas no capítulo 3 ele está tratando com Nicodemos sobre aquilo que Deus vai fazer com Israel, fazer eles nascer outra vez. Que é Ezequiel 36, 37, ele está citando isso do novo nascimento. E no capítulo 3, versículo 12, se vos falei de coisas terrestres e não me crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Então o Senhor estava tratando com Nicodemos de coisas terrenas, ou de coisas terrestres, que era o quê? Era a restauração de Israel, que Deus vai fazer um milagre, né? Vai operar um milagre, fazer eles nascer de novo, para que eles entrem na bênção e possam se achegar a Deus. E ele diz aqui, como crereis se vos falar das celestiais? E no capítulo que nós estamos aqui, nós estamos vendo que agora ele está tratando com uma mulher gentia, praticamente, ela era, né? Samaritana, de coisas celestiais. Então, que interessante, né, entender isso aí, que nesse tempo que o Senhor veio, aqueles que deveriam
né, serem os primeiros a buscar e entender o que o Senhor estava falando, o Senhor não podia, o Senhor não conseguiu falar com eles aquilo que eles tinham, aquilo que o Senhor tinha de mais excelente, o Senhor não podia passar para eles. Sendo o povo dele, ele não podia passar por causa da dureza e por causa da infeliz religiosidade que existia. E no fim, o que ele vai? Ele vai tratar de assuntos celestiais com alguém que é de fora. E nós podemos perguntar hoje, nesse tempo que nós vivemos, como é difícil, né, se nós falarmos de coisas celestiais. O próprio sistema, né, de 2000 anos de cristianismo, hoje o sistema é uma coisa do mundo. O irmão citou de Demas, né? Para onde que ele foi? Para o mundo? Não, ele amou esse sistema que já estava implantado ali. Então hoje nós estamos aqui, a verdade, né, as coisas celestiais, a verdade, ela passou a ser algo estranho no meio dos cristãos. Hoje nós falamos a verdade, a pessoa acha que você está delirando, você está falando uma coisa absurda. Mas isso falando para crente, não estamos falando para... E aqui estava a mesma coisa, o Senhor falando com Nicodemos, teve que falar de coisas terrestres, e nem assim ele estava crendo. Como crerei se eu vou falar de coisas celestiais? Mas ele foi buscar alguém de fora para falar de coisas celestiais. Então, para nós, por um lado, é uma humilhação em ver aonde é que chegou, né? Onde é que, em todo esse tempo, né, de cristianismo, onde é que nós chegamos. E, por outro lado, é um privilégio, nós devemos nos alegrar por aquilo que nós temos conhecido, por graça, o que o Senhor tem dado para nós. Né, que são essas verdades, as coisas celestiais aqui presentes nesse tempo que nós estamos vivendo. Por isso que a adoração, falando outra vez, ela é algo promovido em nossos corações por plena graça. É o sentido da plena graça de Deus para nós. É nós estarmos numa posição que exclui qualquer esforço humano. E a adoração é esse terreno que nós somos colocados, sabendo que estamos ali sem nenhum mérito. E isso é adoração. Se eu achar que eu tenho alguma coisa que me fez chegar aonde estou, eu não vou adorar. Porque porque os meus méritos estão ali. Como é que eu posso adorar se eu acho que eu tive minha parte nisso? Então nós vamos entender que a adoração é justamente isso. É nós estarmos num lugar onde que realmente os nossos méritos jamais poderiam nos colocar ali. Pelo contrário. E é um exemplo disso, é o filho pródigo. Ele saiu, tomou tudo o que ele tinha, né, a parte que lhe cabia, foi lá e ele não gastou aquilo de uma forma com falta de sabedoria. Não, ele gastou mundanamente mesmo, ele esbanjou tudo que tinha com farra e tudo mais. Daí a situação o levou a cair em si, né? Deus operando arrependimento para que ele voltasse. Então ele caindo em si, ele fala: quantos trabalhadores do meu pai têm pão em abundância e eu morro aqui, estou passando fome. Eu vou me levantar e vou ter com meu pai e vou dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantou e foi. Na hora que ele chegou, e o pai viu ele de longe, saiu correndo e abraçou ele, ele falou, e o pai beijou ele, falou: Pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. E ele não fala: trata-me como um dos seus trabalhadores. Ele fala: pequei contra o céu,
contra ti e não sou digno de ser chamado seu filho. Mas ele não fala, trata-me como um dos seus trabalhadores. Porque ele viu nos braços do pai que realmente ele era um filho. Ele não podia falar aquilo. E assim é o sentido da verdadeira adoração. Porque daí o pai, o que ele faz? A melhor veste lá, o pai fala, pega a melhor veste e veste ele. Põe anel no dedo, calça os seus pés e entrou na casa para comer com o pai o novilho cevado. Então ele foi ter comunhão com o pai na alegria que o pai estava tendo em receber ele na casa dele. Ele desfrutou da alegria que o pai tinha, ele comungou com o pai da alegria do pai. E isso o que é? Isso para nós é uma figura de adoração. Nós voltamos, quando ainda estávamos voltando, né, com arrependidos, nós trazíamos ou trazemos, né, uma bagagem de justiça ainda. Trata-me como um dos teus trabalhadores, dos seus salariados. O que é isso? Aí eu vou fazer e eu vou merecer. O senhor vai me pagar um salário e eu vou ter um lugar aí ainda. Mas só que na hora que nós chegamos, fomos abraçados, é pura graça. Eu não tenho parte, eu não posso dizer para Deus que eu vou fazer alguma coisa. Eu vou entrar e desfrutar. E nesse terreno onde que a melhor roupa estava guardada com o Pai, sabe? Esse anel, enfim, toda a comunhão, toda a alegria do Pai, eu entro nesse terreno, o que me resta? Adoração. E eu não tenho nada que possa ser de mim, né, alguma coisa em mim, para me colocar nesse lugar. E isso expressa adoração. Por isso, quando que no caso da adoração, uma reunião de partimento do pão, ela é bem caracterizada nesse sentido, porque é o momento que nós estamos aqui para lembrar do Senhor, daquilo que Ele fez por nós. E é uma reunião onde nós cantamos, nós expressamos louvores de gratidão por aquilo que Ele fez por nós, e que nós estamos aqui por plena graça de Deus. É plena graça, ninguém tem algum mérito, né, de estar diante dele. Isso é adoração, pelo conhecimento dele. Nós louvamos por aquilo que ele fez e adoramos por aquilo que ele é. Então, o conhecimento dele nos faz adoração, né, nos move à adoração. E nós apresentamos o Senhor para Deus. A nossa ocupação na adoração é com o Senhor. Então, não é próprio quando nós estamos reunidos para adorar, nos ocuparmos com nós mesmos, nem com as nossas falhas. Como eu sou mal. Como o que eu fiz. Não é aquele momento, nós estamos contemplando o Senhor. Olha como Ele é bom, o que Ele fez, o quanto pagou, o que isso produz em nós, essa gratidão, esse louvor, fruto dos lábios que professam o Senhor. E eu estava pensando, aquilo que Deus determinou, Ele fará. Existem coisas que vão acontecer, como foi dito já, nós não esperamos profecias nesse momento para serem cumpridas. Mas existem profecias que serão cumpridas. Então, vamos ler Isaías 46. Isaías 46, versículo 11, o final do versículo. Deus determinou tudo o que Ele determinou, Ele fará.
Estava pensando nesse final do versículo 11, quando fala assim: porque assim o disse, e assim acontecerá. Eu o determinei, e também o farei. Ele determinou. Voltando lá para João, é claro que ali, Velho Testamento, nós temos que sempre ter em mente que está diretamente ligado a Israel. Os profetas profetizaram nesse sentido aqui, no tocante a Israel. Tem certas profecias que elas se cumpriam num momento, logo depois, por exemplo, de um profeta profetizar, e elas, grande parte delas, se cumprirão depois, e muitas depois do arrebatamento da igreja. Como o irmão falou hoje, a igreja não passará pela tribulação, pela grande tribulação. Mas Deus havia determinado algo, e ele faria. No versículo, João 4, versículo 22, o final do versículo, fala assim, podemos ler inteiro, 4:22, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque Deus determinou algo, porque a salvação vem dos judeus. Quem determinou isso? Deus. Jeová no seu relacionamento com Israel. A salvação teria que vir dos judeus. O Senhor era um judeu. Mas o que ele estava fazendo naquele momento aqui? Vamos ler esse versículo em João 4:4. Olha só. João 4:4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Alguns irmãos até nos ensinam que não seria propriamente um caminho que o judeu faria, porque o judeu não se comunicava com o samaritano. Era uma coisa antiga já. Mas havia uma mulher samaritana que o Senhor estava buscando. Quando os irmãos falam da graça, graça então é aquele dom imerecido. Deus dá algo, não para um merecedor, porque senão eu falo assim, puxa vida, eu recebi porque eu merecia. Deus olhou e falou assim, esse merece. Ou cada um de nós aqui poderíamos falar assim, puxa vida, então Deus olhou, nos viu nesse mundo e falou assim, não, esses merecem. Não. Nós não merecíamos, não buscávamos, Ele nos buscou. Assim como essa samaritana aqui. Não era ela que estava buscando o Senhor. A salvação vinha dos judeus, o Senhor estava ali, ia se revelar a ela como o Messias, mas Ele estava fazendo algo. Porque Ele no versículo 23 fala, mas a hora vem, agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Como foi dito de manhã? Ele não estava buscando adoração. Eu posso dizer assim, ele estava buscando essa adoradora. Assim como ele fez conosco. Ele estava nos buscando por graça, não por merecimento. Então, cada um aqui teria uma história. Se fosse dar um microfone para cada um aqui falar, ia ter uma história. Ia falar de como Deus o buscou, de onde Deus o tirou. Esse Deus que hoje, por graça, nós podemos chamar pelos méritos de Cristo, pela obra consumada na cruz, pelo sangue derramado, por seus méritos.
esse Deus tão santo a quem nós podemos chamar de Pai. Então, que precioso ver o Senhor passando pela Samaria. Existia essa samaritana e outros ali, adoradores, que o Pai estavam procurando. Então, sobre esse aspecto, nós vemos a graça operando também, e redundando e revertendo tudo isso nessa gratidão e nessa adoração. Important to see the difference between gift and priesthood. É importante distinguir entre Priestly actions uma ação sacerdotal and ministry. e ministério. They are two different things. São coisas diferentes. And this passage is speaking of worship. Essa passagem nos fala de adoração. As mentioned, this is something that is offered to God. E como foi mencionado, é algo que é oferecido para Deus. A priest was a person who offered something. Um sacerdote era a pessoa que oferecia alguma coisa. What do we offer? O que nós oferecemos? The fruit of our lips. O fruto dos nossos lábios. We are a holy priesthood. Nós somos um sacerdócio santo. That's 1 Peter chapter 2. Nós vemos isso em 1 Pedro capítulo 2. We're familiar with that verse 5. O versículo 5. 1 Pedro 2, 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. So this is the exercise of our priestly function. Isso, então, é o nosso exercício da nossa função sacerdotal. This is not confined to any special class. Isso não está confinado a nenhuma classe especial. The sisters as well as the brothers are holy priests. Tanto as irmãs quanto os irmãos são sacerdotes santos. And we have that privilege of exercising that priesthood. E nós temos esse privilégio de exercitar esse sacerdócio. In worship and in prayer. Em adoração e oração. And it doesn't depend upon a gift. E não depende nem um pouco de um dom. In ministry depends upon a gift. It takes into consideration that the person who ministers has a gift, ability. No ministério envolve um dom, porque é de se considerar que aquele que ministra tem que ter o dom para ministrar. But in the question of worship, mas com relação à adoração, it's not a question of gift. Não é uma questão de dom. Now, the sisters do not audibly express their worship. Agora, as irmãs não expressam essa adoração de um modo audível, que a gente possa ouvir. But when a brother prays in the meeting, mas quando um irmão ora na reunião, he's praying on behalf of the whole assembly. Ele está orando em nome de toda a assembleia. But the sisters are holy priests as well as the brothers. E assim as irmãs são sacerdócios santos, assim como os irmãos. So the Lord is our great high priest. Assim o Senhor é nosso grande sumo sacerdote. And he accepts our praise and prayers and praises. E ele aceita as nossas orações e nossos louvores. Acceptable to God by Jesus Christ. Que são aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. He removes that which is not acceptable. Ele remove tudo aquilo que não é aceitável. It's quite possible for me to start in the spirit and end in the flesh. É muito possível que eu possa começar no espírito e terminar na carne. But the Lord as our great high priest, mas o Senhor como nosso grande sumo sacerdote, he removes that which is not acceptable to God. Ele remove tudo aquilo que não é aceitável diante de Deus. And he presents our prayers and praises in all the fragrance of his person and work. E assim ele apresenta a Deus
toda a fragrância de nossa oração, adoração e... And, we might ask, when do we worship? E aí nós podemos perguntar, e quando que nós adoramos? Well, it can be at any time in our lives. Bom, pode ser em qualquer tempo na nossa vida. Sometimes we think of the Lord's Day morning meeting Muitas vezes nós pensamos na reunião de domingo de manhã as a worship meeting. como uma reunião de adoração, But Scripture doesn't delineate it that way. mas as escrituras não delineiam desse modo. It may result in worship, Ela pode resultar em adoração, but we can worship the Lord at any time. mas nós podemos adorar a Deus a qualquer hora, It is spontaneous. é espontâneo, It is not something that comes from the natural man, e não é alguma coisa que saia ou que parta do homem natural, because we have a divine nature porque nós temos uma natureza divina, and a divine life. uma vida divina, We have a relationship with God temos relação com Deus as our Father, como nosso Pai, and we have the Holy Spirit of God, e temos o Espírito Santo de Deus, who is the power of that new life que é o poder dessa nova vida and the power of worship. e o poder de adoração. But our exercise should be, Mas nossos exercícios deviam ser: am I in the state to worship? eu estou no espírito, no estado próprio para adorar? It's a holy priesthood. É um sacerdócio santo. So if I'm going on with something unholy in my life, Assim que se eu estou permitindo alguma coisa nada santa na minha vida, that is not according to the nature of God, que não é de acordo com a natureza de Deus, I cannot be a worshiper. eu não posso ser um adorador. So we need to be careful of our walk, Assim nós precisamos ser cuidadosos com o nosso andar, because the association with the world, porque a associação com o mundo, as we have mentioned in our talk, como eu mencionei quando falei, is going to affect our spiritual condition. vai afetar nossa condição espiritual. And we will not have our baskets full E nós não teremos os nossos cestos cheios to offer to the Lord. para oferecer a Deus. So it's a wonderful privilege. Assim é um maravilhoso privilégio. Within the veil, Dentro do véu, our worship is a heavenly character. a nossa adoração é de um caráter celestial. And it's on the ground of the revelation that the Lord has given to us E é no terreno da revelação que Deus deu para nós. of Christ as the eternal Son Cristo, o eterno Filho de Deus, and God as our Father, e Deus, nosso Pai, who has come out and revealed himself to us. que veio então e se revelou a si mesmo para nós. We have a knowledge of God now, Temos agora conhecimento de Deus, of his character, of his nature, de seu caráter, de sua natureza. and that is the ground of worship. E esse é o terreno de adoração. Thank you. Quando o Senhor Jesus fala da questão do matrimônio, ele estabelece um princípio importante para nós entendermos muitas coisas da palavra de Deus. Quando ele diz, no princípio não foi assim, quando ele fala do divórcio, né, que questionam ele a respeito, ele fala, no princípio não foi assim. E se nós queremos aprender alguma coisa, é sempre bom nós irmos ao princípio. Por exemplo, quando nós começamos a entender as questões relativas à igreja, à assembleia, como congregar, nós vamos ao princípio, como era no princípio, como os santos reuniam no princípio. E a primeira vez que aparece a palavra adoração, o verbo adorar, nas Escrituras, é em Gênesis, capítulo 22. Isso nos dá uma pista da base sobre a qual acontece a adoração. A primeira vez que o verbo adorar aparece nas Escrituras em Gênesis capítulo 22. Nós vemos antes disso, claro, no versículo, em Gênesis capítulo 4, nós vemos que
na genealogia de Sete, né? Que fala que ali começou a invocar o nome do Senhor. Mas em Gênesis 22, nós vemos adoração. Quando no versículo 5, no primeiro versículo 4, ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Deus havia pedido que Abraão sacrificasse o seu próprio filho. E esse pedido foi feito depois que Deus disse que daquele filho viria uma grande e extensa linhagem. Então, lá no Novo Testamento, nós vamos aprender que Abraão sabia ou tinha certeza de que Deus ressuscitaria o seu filho, ainda que ele o sacrificasse a Deus. Mas aqui, então, ele vai em obediência a Deus, ele levanta-se de madrugada, ele toma o seu filho, pega a lenha para o holocausto e vai ao lugar que Deus lhe dissera. Só tinha um lugar onde Deus poderia pedir para ele fazer esse sacrifício. Só tinha um lugar onde Deus poderia pedir para que ele fosse adorar. Porque no versículo 4 ele fala, ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhes dissera. Nessa passagem, ela é muito rica para nos mostrar tudo que envolve uma adoração também. Primeiro, a adoração ela é fundamentada no sacrifício de Cristo por nós. Porque todo esse proceder aqui de Abraão com Isaque é um tipo do Filho sendo sacrificado, de Cristo sendo sacrificado por nós, sendo imolado num sacrifício, num holocausto ali, no lugar que Deus havia determinado para Abraão. Mas há outros indícios também que nos ajudam a entender o desejo de Deus no modo como nós devemos adorá-lo. Existia um lugar, não podia ser outro lugar. Quando Deus fala, vai a um dos montes que eu te mostrarei, era só aquele, porque só naquele lugar havia um carneiro preso com os chifres nos espinhos, nos arbustos. Em outro lugar qualquer não haveria aquele carneiro providenciado por Deus para o holocausto. E aí Abraão vai, e quando ele chega, ele precisa levantar os olhos para ver esse lugar. No versículo 4, ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Quando nós lemos lá a instituição da ceia no dia da Páscoa, na noite da Páscoa, nós vemos que foi num cenáculo, um lugar elevado, acima do chão, acima do nível do chão. E todas as coisas referentes a Deus, a adoração a Deus também, e mesmo a assembleia, ao modo como nós cultuamos a Deus hoje, elas têm que ser fora do nível do chão. É o lugar onde nós elevamos os olhos, acima do plano dessa terra. Elevando, viu o lugar ao longe. E aí algumas outras coisas interessantes também, alguns princípios interessantes dessa passagem. Um é que Abraão diz para os seus moços, ficai-vos aqui. Ou seja, não há lugar para a energia da carne, não há lugar para a teimosia humana, como tem aqui tipificado nesse jumento, né, que é força, para a força humana também, para a capacidade humana na adoração prestada a Deus. Tudo fica embaixo. Tudo é deixado para fora, antes que Abraão suba, só ele e o seu filho Isaque, para o monte, para o lugar que Deus havia indicado, para adorar, como ele chama aqui, todo esse procedimento, ele chama, nós iremos lá para adorar, e tendo adorado, nós voltaremos, havendo adorado, tornaremos a vós. Isso é um princípio bom para nós aprendermos. Quando nós adoramos a Deus, não tem energia humana, como os irmãos já mencionaram, não tem emoção. Não é emoção humana, não é a carne, não é a energia, não é a força, não é nem o conhecimento, a sabedoria humana, a inteligência, nada disso. É simplesmente
tudo fundamentado na obra de Cristo. A primeira vez que aparece a palavra adorar na Bíblia, ela está associada a um sacrifício. E quando nós pensamos no sacrifício de Cristo, como o irmão também mencionou já, não é uma coisa feita para nós. Nós podemos falar assim, eu adoro a Deus, eu agradeço a Deus pelo que Ele fez por mim. Claro, está certo, está correto. Ele fez por mim também. Mas se nós perguntarmos, e se ninguém fosse salvo? Teria a obra de Cristo sido em vão, então? Não. Porque, em primeiro lugar, Cristo veio para Deus. Ele veio, o seu sacrifício foi para Deus. Ele veio tirar o pecado do mundo, ainda que mesmo que ninguém fosse salvo, ele teria tirado o pecado do mundo pela sua morte na cruz, pelo seu sangue derramado. Então, às vezes, ao invés de pensarmos nós, né, nós podemos pensar ele, Deus. Todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, toda a nossa preocupação voltada para Deus, porque esse é o endereço, vamos dizer assim, da nossa adoração. Quando nós elevamos os nossos corações em adoração, é a Deus. E é por causa de Deus e pelo que Deus fez, entregando o seu Filho na cruz para morrer por nós. Agora, lá no nosso capítulo de João, no nosso capítulo 4 de João, tem mais uma coisinha que aparece ali, que às vezes nos passa despercebido. Nós estamos vendo uma mulher samaritana, que era uma gentia convertida ao judaísmo, porém ao modo samaritano de cultuar a Deus. E essa mulher, obviamente, ela fica muito satisfeita com o encontro que ela tem com o Senhor Jesus. E essa é uma característica de um verdadeiro adorador. O que é um adorador? É alguém satisfeito. Nós não adoramos para pedir alguma coisa a Deus. Eu estou aqui, eu quero adorar a Deus para que Deus me dê um carro novo. Não é isso. O adorador é uma pessoa plenamente satisfeita com Deus. Nós vemos o sinal disso nessa mulher, porque quando ela acaba o seu encontro com o Senhor Jesus, no versículo 28, deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vende um homem e tal. A mulher larga aquilo que era a sua coisa mais importante, seu cântaro. Ela estava buscando água, ela tinha o seu cântaro, e de repente não tem mais nada que tenha importância para ela. Ela está plenamente satisfeita com o seu encontro com Cristo. Mas ele fala uma coisa aqui que também é interessante. No versículo 23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão a quem? A Jeová, ou a Deus, ou a Elohim, ou aos diferentes nomes e títulos que Deus recebeu no Antigo Testamento? Não. Ele está dizendo, adorarão o Pai. Isso aqui era que nem descobrir um outro planeta, é uma coisa totalmente fora de sentido para os judeus. Não tente falar para um judeu que Deus é seu pai. Ele não vai aceitar isso, de jeito nenhum. Não tente falar para um muçulmano, né, que o muçulmano segue o Antigo Testamento, que Deus é pai. Ele fica indignado com você. Isso para eles é uma heresia, alguém chamar Deus de pai. Mas essa é uma revelação que o Senhor Jesus também trouxe, que não havia no Antigo Testamento. Existe, me parece, apenas um versículo no Antigo Testamento que chama Deus de pai, mas no sentido de criador do povo, de criador das pessoas. Mas a noção de Deus, de ter a Deus como pai, de poder chamá-lo de pai, era algo totalmente novo. Então nós adoramos agora ao Pai. Nós adoramos ao Pai, aquele que nós conhecemos como Pai. Não mais um Deus distante, num monte que tremia e fumegava. Não, a um Pai. O nosso acesso a Deus agora é a um Pai, com aquele mesmo acesso que um filho tem a um pai. Com a mesma liberdade que nós temos agora, com a mesma afeição, né, que nós podemos ter a Deus como Pai, chamando-o de Pai. Isso é até uma... Para os discípulos, isso foi uma espécie de revelação gradual. Porque nós encontramos no capítulo... João capítulo 15, versículo 15. Versículo 14, ele fala, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor.
mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Vos tenho chamado amigos. Eles dão um salto aqui, eles são promovidos de servos a amigos. E quando eles podiam pensar que isso já tinha sido a maior coisa que eles pudessem ter recebido do Senhor, né? Nós vamos encontrar, depois da morte e ressurreição de Cristo, um degrau acima, um degrau muito acima de simplesmente amigos. Lá em capítulo 20 de João, no versículo 17, o Senhor diz para Maria, disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Que tremendo isso para aqueles discípulos, ver o Senhor chamando-os de irmãos. É evidente que nós não temos nenhuma autoridade para chamarmos o Senhor de irmão. Ele não nos deu essa liberdade, por assim dizer, de chamar meu irmão Jesus ou alguma coisa assim. Nós não temos isso. Mas Ele nos chama de irmãos. Mas Ele nos dá, sim, a liberdade de chamarmos a Deus de Pai. Em Romanos 15, foi mencionado o assunto, mas o versículo 6, ele diz assim, ó, para que concordes a uma boca, glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse detalhe, para que concordes a uma boca, nós vemos que o caráter da Assembleia, que tem a Assembleia, tem uma boca. Então isso que os irmãos têm chamado a atenção, que quando alguém levanta, toma a boca da Assembleia, por isso nós estamos tomando a boca da Assembleia, ele está falando em nome de todos. Por isso que não é concorde as Escrituras, alguém levantar para dar graça e começa a agradecer nosso Deus, nosso Pai, e outro fica, amém, amém. Está errado. Você tem que ficar quieto, ouça que ele está sendo a boca da Assembleia. É ele que está falando, nós estamos ouvindo, e por final nós dizemos o quê? Amém. Ou seja, assim seja. Nós estamos concordes com aquilo que ele falou. Até aquele que ora, é bom que ele seja bem claro naquilo que ele está dizendo e como está dizendo, para que todos digam amém, porque o amém o que é? Assim, se você está concorde. Então, aqui nesse versículo mostra realmente o caráter de quando nos reunimos, que quando alguém toma a boca da Assembleia, como diz aqui, toma a boca da Assembleia, ele tá sendo o nosso representante verbal na sua oração e na sua adoração, e nós estamos ouvindo o que ele está dizendo e dizendo amém. E todos nós, né, entramos nessa voz. Em Gálatas 3, 28, 27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, Gálatas 3, 27, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos vós sois um em Cristo Jesus. A palavra fala macho ou fêmea. Quando nós estamos reunidos como assembleia, nós somos um. A palavra fala que nós somos um. Não tem sexo. E interessante essa passagem o privilégio, nós vemos a mansidão e a humildade e a longanimidade do Senhor Jesus. Ele diz, assim importa, né, para uma mulher. Ele podia ter falado, Deus busca adoradoras, ou adoradora no singular. Mas ele fala para ela que, por quê? Ela estava sozinha.
Qual é o interesse de Deus em falar aqui com uma mulher samaritana, gentia, uma coisa que ele podia espalhar para multidões que tinham lá 5.000, por exemplo, na multiplicação dos pães? Por que ele vai tete a tete, como nós fazemos, frente a frente com uma mulher? Que fruto daria isso? E porque essa é uma mulher privilegiada, ela e o cego de João 9, nós vemos que é onde o Senhor se revela como sendo Ele o Messias. Sou eu, aquele que fala contigo. O que tens visto, ele fala para o cego, de João 9. E aqui ele fala para essa mulher, olha, você está falando com ele. Né? E que fruto que deu isso, né? Por que o Senhor Jesus escolheu uma mulher? Por que é que ele não foi falar essas verdades lá em Jerusalém, onde estava o centro nervoso, né? Onde estavam os saduceus, os fariseus, os príncipes, os escribas, todo aquele povo que sabia de tudo? Por que ele não falou isso em Jerusalém? Ele foi falar lá perto do monte de Gerizim, onde os samaritanos, em Sicar, né, onde os samaritanos adoravam, também esperavam o Messias. Quando o Messias vier, porque ela fala, quando o Messias vier, ele nos ensinará todas as coisas. Eles aguardavam o Messias. Como o irmão disse, eles não adoravam nem em espírito, nem em verdade. Mas os judeus adoravam em verdade. E nós vemos também a identificação, a longanimidade do Senhor Jesus, como já disse, a bondade, a paciência que ele tem para com ela. Porque essa resposta de adoradores vem de uma dissimulação dela. Porque quando ele diz para ela assim, porque tiveste, versículo 18, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Aí a mulher fala para ele, nossos pais, versículo 20, dissimulando já. Porque o Senhor Jesus quer levar ela o quê? Quer levar ela a crer. No quê? No que ela era, uma pecadora. E o quê? Se revelar depois para ela como o Messias, o Salvador. Não é? Como nós vimos em João 3, nascer de novo, e aqui nós vemos uma pessoa nascida de novo, podendo adorar em espírito e em verdade. E nós vemos o Senhor Jesus, então, usando dessa dissimulação dela, de querendo desviar o assunto de que ela era uma pecadora, e ele traz aqui uma verdade preciosa para nós, e preciosa para ela também. E ele não deixa, em momento algum, de se identificar com Jerusalém, com o templo. Embora o testemunho judeu estivesse numa situação, né, de ter rejeitado o seu Messias, nós vemos o Senhor Jesus em Jerusalém, lá, o cuidado, o zelo que ele teve para com a casa de Deus, né, que ele derruba a mesa dos cambiadores. Em momento algum ele deixa de se identificar com os judeus, porque ele era judeu. Né? Nós vemos esse cuidado do Senhor Jesus de até no último, né, o sistema judaico, ele se identificando com o sistema judaico, embora o testemunho tivesse arrasado. Os judeus não serviam mais como testemunho e haviam aqui rejeitado o seu Messias. Então nós vemos um privilégio dessa mulher que ela teve, de ser o quê? Uma adoradora multiplicadora. Ele disse, ele podia ter pensado assim, vamos pensar a mente do Senhor, eu vou falar para essa mulher, e essa mulher vai sair daqui, ela vai para a cidade, e vai trazer também um montão de gente, que vai ficar sabendo quem eu sou. O Senhor Jesus sempre faz a coisa certa. Ele já estava pensando em tudo isso, ele estava pensando não só nela para começar, né? Mas depois naqueles que estavam na cidade.
Ele quis primeiro transformar aquela mulher, para que aquela mulher pudesse ser o quê? Uma multiplicadora daquele homem que estava ali, do Messias que estava ali na frente dela. Estava lembrando quando o irmão falou a adoração coletiva, né? E lá em Deuteronômio, capítulo 12, quando o Senhor resgatou, né, o povo de Israel e estava estabelecendo suas verdades, seus estatutos, né? Ao escolher o lugar de adoração, né? Tudo conforme Deus havia prescrito, né? Sem abrir mão de nada que Deus havia determinado. E ele fala no Deuteronômio capítulo 12, versículo 11. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. De manhã, um dos irmãos comentaram, né, que ao sair desse estado de coisas do Antigo Testamento, né, e essas coisas novas, apesar de ser redundante, mas relembrando, quando estamos reunidos, né, ao nome do Senhor, né, ocorre essa mudança de coisas e a gente vê o eunuco ia para Jerusalém, né, para esse lugar que Deus havia determinado. E é precioso, né, termos isso pelo Senhor revelado a nós, que mais uma vez não é o centro da atenção, não é a figura do adorador, né, mas nessa nova ordem de coisas que Deus estabeleceu por sua graça, termos Cristo, né, como esse centro da adoração. No Antigo Testamento já anunciava isso, né, que a gente vê no sacrifício, no local, em todos os detalhes, Deus revelando a Cristo no Antigo Testamento, né? E nós podermos agora, pela graça, nos dias atuais, gozarmos disso, né? Como iremos fazer amanhã, lembrar do Senhor, né? Como centro dessa adoração de toda a Assembleia, né? Porque todo o povo de Israel ia para aquele lugar, né? Estavam juntos ali por causa que ali era, como ele diz, habitava o nome de Deus, né? Ali. Era ali que... Nós vemos, eu creio aqui, uma das primeiras orações que a gente vê, uma assembleia reunida orando. Pedro e João tinham sido presos e sido levados diante dos principais, dos sacerdotes e os anciãos, que estavam pedindo para que ele parassem de falar. E eles são soltos e voltam. Então, o versículo 23... E soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram. E aí eles oram. E no final, no versículo 31, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aqui é com respeito à oração, mas assim como na oração, também na adoração, pode haver um irmão ser a boca da Assembleia. Porque eu creio aqui que essa passagem, que ouvindo eles isso, unânimes levantaram a voz, eu não creio que todos falaram ao mesmo tempo, porque seria impossível todos eles falarem a mesma coisa juntos, a não ser que eles tivessem decorado, né?
Ó, vamos pegar essa oração e repetir tudo junto. Não é isso. Foi uma coisa espontânea. Um levantou, unânimes falaram isso aqui. Um falou, mas unânimes falaram. E terminaram falando amém. Termina assim. E a adoração, por isso que eu digo, ela, nesse sentido, ela individual, quando eu vou levantar na Assembleia para adorar, numa reunião que te leva a adorar, eu não vou trazer a minha adoração particular. Eu estou sendo a boca da Assembleia. Eu recordo uma vez, tinha um inconveniente, que creio eu se dizia irmão, e que em toda reunião de oração o cara começava a pregar para Deus, na realidade, porque ele começava a mencionar versículos da Bíblia que ia de Gênesis a Apocalipse, reuniões assim de oração, que ele ficava mais de meia hora orando. Até que teve um dia, no meio da sua longa longo discurso para Deus, um irmão levantou e disse, olha, enquanto o irmão fica orando aí, vamos cantar um hino e encerrar a reunião, porque ele estava orando só para ele. Ele não estava orando para Deus. Acho que ele gostava de ouvir a própria voz. Pode acontecer isso, sim. Uma pessoa ficar orando achando que, agora eu vou fazer a minha oração particular aqui, vou levantar aqui, todo mundo tem que falar amém no final. Não é isso. Nem oração e nem adoração é isso. É os lábios de uma pessoa em nome de toda a Assembleia falando a Deus. E aí vem o amém final. E quando isso ocorre, existe... todos saem cheios do Espírito Santo, como diz aqui. Todos fizeram essa adoração em conjunto. E isso redunda glória para Deus, não para o homem. Toda vez que a oração ou a adoração enaltece o homem, ela não é para Deus, ela é para o homem. Um irmão, eu lembro, lendo um livreto, um irmão do século passado, de que um irmão começou a orar, e ficou orando, quando terminou a oração, ele foi lá e falou, irmão, a sua oração me levou, quando você levantou para orar, você me levou nos lugares celestiais, e a sua mesma oração me trouxe de volta para a terra, porque foi tão longa e tão individual e particular, que não tinha nada de espiritual lá. O irmão menciona isso, né? A sua oração me levou para os céus, e a mesma oração me trouxe de volta para a terra, porque cansou. Então nós não estamos aqui para ministrar para Deus, quando adoramos a Deus, não estamos ministrando, explicando o que é, não estamos enaltecendo a nós mesmos ou alguma outra pessoa. O alvo e objeto de adoração é Cristo, é Deus, para trazer honra e glória a Deus, e ninguém é aqui individual fazendo isso, é o grupo, né? A coletividade em comum, unânimes, a palavra unânimes aqui que eu acho que é fundamental, né? One of the most striking illustrations of worship in the Word of God uma das mais contusivas demonstração de adoração na palavra de Deus is in John chapter 12. É em João capítulo 12. Perhaps we won't take time to read the whole passage, but here we have Mary at the feet of the Lord for the third time. Nós não vamos ter tempo para ler toda a passagem, mas aqui nós temos Maria aos pés do Senhor pela terceira vez. She was at the feet of the Lord in Luke's Gospel. Ela estava aos pés do Senhor no Evangelho de Lucas, receiving something from him. Recebendo uma coisa dele. But in John chapter 11, she's at the feet of the Lord receiving his comfort. Mas no capítulo 11 de João, ela está aos pés do Senhor, recebendo o conforto dele. But here we have a beautiful picture of worship. Mas aqui no capítulo 12 nós temos uma bela figura da adoração. She is pouring out her heart. Ela está colocando para fora o seu coração, derramando o seu coração. She is offering something. Ela está oferecendo algo. She's not receiving here. Ela não está recebendo aqui, but she's offering. Mas ela está oferecendo. And it's the person of Christ that filled her heart. E a pessoa de Cristo que preenche o coração dela. The disciples thought it was waste.
Os discípulos pensavam que aquilo era um desperdício. Yeah, Judas would have liked to have had that money. Judas gostaria de ter aquele dinheiro para ele. But this act of Mary is multiplied into eternity. E esse ato de Maria, então, é multiplicado para toda a eternidade. And a monument was raised to her E um monumento foi, por assim dizer, levantado para ela. that will last, that will endure for eternity. E que vai durar para toda a eternidade. She didn't say very much. Ela não disse muita coisa. Doesn't say she said anything here. Aliás, não disse que ela falou qualquer coisa aqui. But the Lord valued that devotion. Mas o Senhor valorizou essa devoção. And it glorified him, Glorificou-o. regardless of what others thought about it. Apesar do que todos os outros pensaram a respeito disso. The Lord gave her commendation here. O Senhor mesmo foi quem deu uma recomendação dela aqui. Well, service is important. Serviço é importante. This is worship and adoration. Essa aqui é uma adoração e um louvor e adoração que ela faz. But service flows out of worship. Mas o serviço flui da adoração. I wouldn't put one above the other, Eu não colocaria um acima do outro, but there's an order in Scripture. mas há uma ordem nas Escrituras. First, it is worship, Primeiro, adoração, and then there is a response in loving service. e daí é uma resposta em serviço em amor. You have it in 1 Peter chapter 2. Nós temos isso em 1 Pedro capítulo 2. We spoke of the holy priesthood, Nós falamos do sacerdócio santo, which is Godward. que é vindo de Deus. But we just refer to the 9th verse of that chapter. Vai dirigido a Deus. The 9th verse of that chapter is a different character of priesthood. 1 Peter chapter. 1 Pedro 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. That is service and testimony. Isso é serviço e testemunho. Out of his belly shall flow rivers of living water. Das suas entranhas saiu louvor e águas vivas, né? So we need to remember that the Lord must have the first place. Nós temos que lembrar que o Senhor sempre tem o primeiro lugar. And then we can go out in service E aí então nós podemos sair e ir trabalhar em serviço in para all Ele. its various characters. In its various characters. Em suas várias características.